Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Cenário digital, depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, compartilhar a tela, fica um pouquinho atrasado. Pessoal, primeiramente pedir desculpa aí porque o itinerário de vocês, ele não seguiu. Se eu não me engano, acho que a turma de vocês, ela deve ser empresarial, né? Que geralmente empresarial, os momentos presenciais acontecem no meio aí da semana. E eu não tinha visto que ia ter uma aula, né? Eu achei que vocês iam continuar com o cronograma, né? Que eu tenho outras turmas aí de catalão, e elas tiveram lá um período de férias até o dia 20 mais ou menos. Foi 20? Não, foi até o dia 20 aí. Mas aí, para não, vocês não ficarem na mão, né? Eu peguei uma aula que eu já tinha gravado aqui, eu coloquei como aula do dia 20 aqui, que é a análise da atividade um. E já tinha pedido, a Letícia já havia colocado aqui, o material extra. É porque é o seguinte, esse conteúdo do CEP, principalmente a partir lá de instalações do CEP, a partir de eficiência, mas principalmente de instalações para frente, é um conteúdo mais voltado à rede de distribuição de energia, né? Aí, linha de transmissão, ele é mais lá para engenharia, né? A parte de geração, mas assim, ele é um conteúdo muito específico que ele não é o foco, por exemplo, do Senai. O foco maior do Senai é a indústria, tá? Obviamente, a alimentação da redistribuição para a indústria ela é importante, né? É importante o aluno ter o conhecimento, mas majoritariamente os cursos assim de maior alcance aqui do Senai, né? Por exemplo, eletrotécnica, automação, né? O técnica automação, o tecnólogo também automação, eles são mais voltados ali no chão de fábrica, indústria, né? Ou seja, do circuito secundário, ou seja, da baixa tensão para dentro da unidade consumidora do comércio, né, e da indústria aí, tá? E aí fica faltando algumas coisas aí que são importantes. Por isso que eu pedi para a Letícia colocar todo esse material extra aqui, né, esses procedimentos operacionais aqui que tem a ver com a atividade um, tá? Assim como eu pedi para ela colocar, ela já até deixou o selo da aula de hoje aqui, né? O material extra da atividade 2 que vamos analisar hoje aqui, tá? Deixa eu colocar aqui situação. Como eu não fiz a pastinha normal aqui, né? Aí, aqui, né, nós temos todas
A SAP e as duas atividades, né? Eu vou fazer aqui, ó. Até diminuir o nome aqui, que às vezes dá problema, que eu tenho muita pasta aqui, ó. A SAP aqui, só para gente, nessa gravação da aula anterior que eu disponibilizei para vocês, eu falo lá sobre a situação do Fabrício, né? Que aí ele tem que fazer o procedimento, tá? O, de desenergizar, né, a chave fusível. Por isso que eu coloquei aquele material extra. Já para a atividade 2 aqui, né, o contexto aqui, né, ele teve um excelente desempenho executando os serviços, né, e é um serviço que geralmente, tá, pessoal? Geralmente ele ocorre, o do primeira atividade aqui, por uma equipe de eletricista de redes, ou mais conhecido como equipe de rede morta. Rede morta por quê? Para você fazer a troca da chave fusível, do conjunto da chave completa, do cartucho que às vezes está danificado da chave, né? Uma parte da chave, do elo fusível que ele pode queimar, tá? Dessas partes aí, você pode fazer ela, né? E é recomendado, tá? Pela própria NBR, NR, né? Desculpa, NR10, tá? E é recomendado que eu faça com o circuito desenergizado, ou seja, o circuito ele vai estar desligado, ou seja, seccionado, ele vai estar impedido, né? Bloqueado. Você vai ter constatado que ele realmente foi desligado, tá? Você vai ter feito o aterramento temporário e depois, né, e às vezes até com bloqueio, você faz essa sinalização. Então, a rede morta, né, a equipe de eletricista de rede, ela sempre, todo e qualquer trabalho, principalmente de manutenção, ela desenergiza a rede de média tensão, que consequentemente desenergiza a baixa tensão, né? Que a média tensão fornece energia para a baixa e aí eles fazem o serviço. Então, o Fabrício aqui, ele teve um desempenho ótimo nessa equipe aqui, tá? É, e com isso ele foi promovido a gestor operacional. Geralmente um gestor, um supervisor aí, ele tem a mesma função daqueles que ele está gerindo, tá? Ou então a função dele é uma função acima que ele tem esses conhecimentos também, tá? Eu conheço alguns engenheiros aí que eles fizeram toda a jornada da elétrica. O que que é a jornada da elétrica? Eles fizeram os cursos de eletricista primeiro, né? Depois fizeram eletrotécnico, depois que eles fizeram a engenharia, ou seja, eles têm conhecimento, inclusive trabalharam em cada uma dessas áreas aí, né? Eu não é engenheiro igual eu aqui, que, por exemplo, eu já pulei lá do segundo grau, fiz o vestibular e fiz engenharia elétrica, né? Tá? Então, o meu conhecimento, apesar, eu fiz o curso de eletricista de redes, né? Mas eu fiz porque eu fui contratado por uma empresa e eu era fiscal de rede. É, não é igual ao gestor operacional, não. O gestor operacional, ele literalmente, ele vai liderar as equipes que estão de plantão, tá? Então, ela pode ser equipe própria da concessionária local de energia, pode ser equipe terceirizada, tá? Ele faz essa gestão, né? Orientando, fiscalizando também, tá? Nos procedimentos, inclusive ajudando, né, a parte, o pessoal lá da CIPA, que faz parte da equipe que atualiza os procedimentos operacionais padrão ou instruções técnicas, tá? Que também fazem parte do SESMIT, né, o Serviço Especializado em Conformidade lá com a NR4, né, do trabalho.
Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, né? A CIPA é em conformidade com a NR5, tá? Então, e nesse período que ele atuava, ele verificou que existiam muitas falhas. Isso é normal, tá? Ou não que tenha falhas, mas isso é normal. Depois que você adquire uma experiência, você começa a enxergar coisas que outros que não têm tanta experiência, que não são exatamente da sua área, você começa a enxergar coisas que outros não veem, né? E aí você passa a ser um gestor, você passa a ser um consultor, né? Eu trabalho também como consultor em projetos na parte de engenharia elétrica. Então, ao realizar essas inspeções, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos padrão de segurança, né? E de qualidade, e em função disso, os índices de acidentes eram muito altos, obviamente, tá? Diante desse cenário, Fabrício percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva em atendimento ao memorial padrão da empresa, né? O memorial descritivo. Então, basicamente, as perguntas são quase as mesmas aqui, né? Da atividade 2 para a gente ter uma aula aqui mais dedicada aqui, né? Eu já fiz uma pré-análise, assim como eu fiz lá da gravação da aula um, tá? Isso aqui é só para vocês verem. Ele vai ter que, no decorrer desse, elaborar, ó, aqui, ó. Ajude Fabrício a planejar uma manutenção preditiva, tá? No CEP energizado. Isso daqui, traduzindo para quem já é da área, essa manutenção preditiva no CEP energizado. Ô, pera aí, professor. Para que eu tô vendo aí. Ah, professor, se eu não me engano, não. Você não falou, você não acabou de falar que a manutenção, a montagem, ela é sempre feita e é recomendada com circuito desenergizado. Por que raios o senhor está falando agora circuito energizado? Agora, dois pesos e duas medidas? Não. Lá na própria NR10 tem a parte, né, lá da NR10 que, se caso não, por exemplo, não for possível fazer o trabalho, né? Aí quando eu falo não possível, por exemplo, a equipe de linha viva, né, o serviço no CEP energizado, ele é conhecido como linha viva, tá? Linha viva, aí no caso, para urbana e rural de média tensão, né? 13,8 é de 13,8 kV a 34,5 kV. Aí é a linha viva de distribuição. Aí é uma outra equipe, ela tem os conhecimentos que a equipe de redes, ou seja, de linha morta, né? Por isso que ela é chamada linha viva, né? Ela tem os mesmos conhecimentos, só que aí ela tem um conhecimento aprimorado, porque ela sabe técnicas, o método à distância, o método ao contato, tá? Geralmente a linha viva de distribuição usa o método à distância e o método ao contato, tá? Aí a linha viva de transmissão, ela usa o método à distância e o método chamado ao potencial. Tá parecendo um F, né? T aqui, ó. Método ao potencial, tá? Esse é o contato, literalmente você entra em contato com a rede energizada, mas você está protegido por isolação, tá? Tanto a isolação do seu EPI, equipamento de proteção individual, quanto a isolação da própria rede, né? Que aí você classifica como equipamento de proteção coletiva, um EPC, tá? Aí já, isso é a distância através de vara de manobra, tá? Aí na linha viva de transmissão, você usar a distância, né, que é através de vara de manobra, por exemplo,
deixa eu ver, 69 kV. Ou maior, tá? Nível de tensão de 69 kV ou maior, você vai ser classificado como uma equipe de linha viva de transmissão, tá? Então, a distância, a utilização de varas de manobra, né? Você fazendo dá para você fazer algum serviço, por exemplo, você pode acoplar numa vara de manobra, por exemplo, uma serra para você cortar ali uma galha de árvore, ou você pode acoplar ali uma motopoda, né, para você cortar também. Você pode colocar um gancho, esse gancho você consegue à distância ali fazer uma amarração com laço pré-formado isolante, dá para você fazer isso. E ao potencial é quase a mesma coisa do que ao contato. Você também vai estar usando uma roupa, né, de proteção individual. Você vai colocar na rede, dependendo, às vezes coloca, mas não é tão comum, uma cobertura que funciona com EPC. Aí, em vez de você colocar uma cobertura, como o potencial ele é muito alto, né? O campo eletromagnético ele é muito forte, você só usando a cobertura, e mesmo que você colocasse um lençol ali, ele não é uma proteção eficaz, efetiva. Aí você vai utilizar nessa roupa sua, ela vai ser uma roupa diferente do macacão com tratamento químico anti-chama. Você vai utilizar uma roupa que ela tem uma proteção, né, do tipo gaiola de Faraday, né? Tem roupas que ela tem a malha do tecido, né? Que aí no tecido você embebe ele com um produto anti-chama e parte do tecido que é entrelaçado na confecção da roupa, ela é metálica, tá? Tem outras roupas que ela tem a parte de tecido, tem a parte de metálica no meio dela, né? E a parte interna da roupa de proteção, ela tem também o tecido tratado com anti-chama ali, tá? Beleza. Pessoal, então vamos ver Deixa eu pegar aqui a análise. Então, a equipe, aí, esse que ele vai fazer aqui, elaborar com circuito energizado, geralmente, se for rede de distribuição, por isso que eu coloquei algumas fotos aqui, ó, para vocês verem, tá? Eu pedi para um aluno meu, que ele é eletricista de linha viva, pegar fotos de serviço que ele fez aqui, ó. No caso, se não me falha a memória, eles estavam implementando nessa rede existente aqui, ou seja, já é uma rede de média tensão, né, 13.8. A tarefa deles era com circuito energizado, né, ou seja, utilizando o método da distância, método ao contato, né, aí ele veste a roupa de proteção e ele protege, ó, colocando essas coberturas rígidas, cobertura que é o EPC, né? Cobertura lençol. Isso daqui é literalmente um pregador, né? Igual o pregador de roupa, né? Só que para esse lençol aqui. Então você vai é, fazer a proteção aqui para ele diminuir, né, a abrangência do campo eletromagnético, né? Ou seja, ele vai diminuir a abrangência, ainda mais que essa rede aqui é nua, tá? É um cabo nu, não é uma rede compacta. Ele vai diminuir a abrangência do campo eletromagnético, lembrando que é 7.795 volts por cada fase dessas aqui, né? Da rede de média tensão, né? Essa daqui é uma 13.8, tá? E aí, qual que é a tarefa lá? Eles cobriram a rede, utilizando o caminhão de linha viva aqui, ó. No caso, esse caminhão de linha viva, ele tem 2 cestos aéreos, tá? Isso daqui é a foto que ele tirou dentro do controlador, tá? Lembra que vocês fizeram uma pesquisa da Smart Grid, né? Esse controlador aqui, eles implementaram nessa rede um religador
um RA, né? Um religador automático. Ele, dependendo da norma aí, eles chamam de chave interruptora, tá? Mas o nome técnico dele é RA, né? Religador automático. Inclusive, um trabalho de rede morta, né? Você tem que ter a certeza, o CLD já vai falar isso para você, né? Antes de você desenergizar a rede, lembrando vocês que o RA, né? Ele está ligado, né? Ele liga a rede automaticamente. Lembra lá naquela primeira aula do fórum de instalação do CEP que a gente teve lá, né? O fórum 1, tá? Então, eles ligaram ele com a rede energizada, né? Fizeram a proteção, depois vieram aqui, instalaram o RA, aqui, o religador automático, instalaram a parte de controle que fica aqui embaixo, que vai estar interligado na Smart Grid, tá? Aí a Smart Grid aqui no nível, né, a rede inteligente, no nível da média tensão e da baixa tensão, ela vem por um barramento, né? Ela compartilha aquela mesma seção do barramento ali, um pouco acima, tá? Do onde fica a área reservada para telecomunicação, um pouco ali acima ali, tá? Então é uma rede, ela não é igual na linha de transmissão, tá? Que ela fica dentro do cabo de aterramento, tá? E mesmo porque o aterramento dessa rede aqui, como é uma rede convencional, ela é subterrânea, tá? E ela não é nem na rede completa aqui inteira, né? Aqui, ó, é os etiquetamentos. Aqui ele está etiquetado. O que quer dizer isso? Ele está off. Quer dizer que se acabar a energia, ele não vai restabelecer. Agora, quando ele está etiquetado no sentido de ligado, na hora que dá uma queda de energia, ele olha na rede qual que é o religador de energia mais próximo, e aí ele pede autorização, e aí tudo acontece automaticamente pelos controles aqui que ficam dentro da caixa aqui. Ó. Tem a parte aqui de energia, tem a parte aqui de automação aqui, ó, da Schneider aqui, ó. Aí falta a terra sensível, o tipo de curto-circuito, né, que pode acontecer. Então quer dizer, professor, que lá na NR10, né, tem a parte lá, os itens, né, 10 ponto alguma coisa, eu não lembro de cabeça, que são relacionados quando você tem que fazer o serviço com circuito energizado, tá? Deixa eu pegar a análise aqui. Vou pegar esse aqui também, essa que é um dos exemplos, né, do material extra que eu passei para vocês, tá? Que a Letícia pôs aí. Ah, tá aqui. Então, ó, então, ó, de forma deverá ser preparada a área, né? Aí, como é linha viva, inclusive, é a mesma recomendação eu falei para vocês na aula anterior aqui, né? Que é você, ó, estacionar a viatura, né? Adequada para circuito energizado, no caso, o caminhão de linha viva, né? Que tem o cesto aéreo, tá? Obedecer à legislação é a mesma orientação para o outro lá, né? A rede morta aqui, né? Preencher conforme a norma, né? A APR, né? Sinalizar e delimitar a área de trabalho, né? Obviamente, a sinalização do caminhão aqui de linha viva, né? Como se fosse a sinalização da viatura ali normal, né? Seja um caminhão ou uma picapezinha, né?
solicitar o COD, né, o Centro de Operação e Distribuição, autorização para intervir no sistema, desabilitando o RA, né? Aí é aquela questão, professor, mas ele não foi aí nesse serviço aqui, se eu está simulando aqui, por exemplo, ele não foi instalar o RA, por que que ele vai ter que desabilitar o RA? Ele vai ver se nessa rede não tem outro religador automático, né? É comum ter, tá? Principalmente industrial, tá? Mas já tem um certo tempo que os religadores automáticos, eles prioritariamente, né? Eles ficam na região onde tem indústria, por quê? Né? É aquela questão, professor, se a NR10 fala para desenergizar o circuito, por que que para esse caso, para a indústria, você, você prevê uma equipe de linha viva, né? Desculpa, que não desenergiza essa rede? Porque, por exemplo, para concessionária de energia local, pelo contrato de demanda, se ela deixar essa indústria, essa empresa sem energia, mesmo que a empresa tenha, a gente já conversou isso lá em projeto industrial, né? Mesmo que a empresa tenha grupo motor gerador, né? A energia cair, como ela tem um contrato de demanda, a empresa e a concessionária, ela tem direito uma para com a outra, né? E tem também, tem dever, né? Ou seja, o dever da empresa é usar exatamente a carga na porcentagem que ela contratou na demanda, né? O dever, né? E o dever da concessionária de energia é fornecer energia ininterrupta 24 horas por dia, tá? Para aquele nível de demanda que ela contratou, tá? E aí um direito, né? Um direito, ela ter, por exemplo, da unidade consumidora, ela ter energia ininterrupta e já um direito, ela, né? Aí já fica o contrário, né? O direito vira o dever da outra, né? Aí o direito da concessionária é que ela utilize a demanda exata que ela contratou durante o período de um ano, né? 60% de 100% da carga instalada, por exemplo, né? Fazer a correção do fator de potência dos motores que é necessária. Então, para ela, por exemplo, se a concessionária for fazer um serviço na rede elétrica da concessionária, onde está esse cliente, ele vai desenergizar, né? Não é o procedimento normal, ele desenergiza. Se ele desenergizar, ele vai deixar. Ah, mas ele está dando manutenção. Não interessa, ele desenergizou. Aí o que que vai acontecer? Ele vai, né, ser autuado, ele vai ter sanções legais à concessionária para perante aí que ela vai dever para o cliente. Então, para não ocorrer isso, estrategicamente existe empresas, né, terceirizadas ou da própria, geralmente é terceirizada, tá? Terceirizada que trabalha para a concessionária literalmente, né, equipe apenas de linha viva e ela é estratégica aonde tem circuito de indústria, ela só faz serviço ali, né, se for um serviço de linha viva de distribuição. Obviamente, se um poste cair, acontecer um colapso ali, né, o sistema de proteção vai atuar e aí não tem como, né, e vai ter que fazer a desenergização, né, mas tá aí ok. Quais os equipamentos, né? Além de calçado de segurança, a luva, o capacete, né? O, a japona ali, né? A roupa de trabalho geralmente é brim, né? Com tratamento anti-chama, né? O tratamento químico aqui, né? É, ele o do anti-chama eu não me lembro qual que é o componente, não. Eu até vi uma vez aí. Mas aí a roupa, né, ela é ou essa roupa especial, né? Quanto maior o nível de tensão, o pessoal utiliza essa roupa especial. Inclusive o exército, tá? Quando ele está numa guerra aí, a roupa dele, dependendo aonde que ele vai fazer uma atuação ali, a roupa do combatente, ela é essa roupa especial que tem a trama, um tratamento anti-chama e tem a trama
com, com a metálica para fazer a gaiola de Faraday, ou seja, manter o nível de tensão na superfície externa da roupa, né? Livrando, né, o dos efeitos aí deletérios aí da energia, tá? E aí também, né, por isso que eu coloquei de verde aqui, né, pra gente adicionar aqui, ó, tratamento químico com nitrato de prata. Esse tratamento químico é para você, por exemplo, numa equipe de linha viva, a roupa não necessariamente ela precisa ter trama metálica. Se ela tiver o tratamento anti-chama e esse tratamento químico com nitrato de prata, aí ela vai virar uma roupa ideal para a gaiola de Faraday. Até a balaclava, né, que é aquela touca ninja, ela tem esse tratamento. Óculos de, né, óculos de proteção, protetor auricular, cinto de paraquedista, luva de borracha, adicionalmente mangas de borracha, né? O eletricista de redes, ele só, ele só utiliza as mangas e a e a luva com o cinto plástico ali, né? Só quando ele vai fazer manobra, ou seja, é ligar a chave fusível ou desligar. Já o eletricista de linha viva ele já usa ela normalmente. Luva de cobertura por classe de tensão da rede, né? Cone de sinalização, ó, manta isolante, né? Tudo que está de verde aqui, pessoal, é coisa que, além de, né, o que está de amarelo aqui, é para o eletricista de rede, né? É genérico tanto para o de rede quanto de linha viva. O verde aqui, ele é específico para linha viva. Manta isolante flexível, né? Igual aqui só tem rígida aqui, ó. Inclusive, deixa eu ver ó, essa aqui já tem flexível, ó. Manta isolante flexível, cobertura rígida são essas aqui, ó. Aí planeje os ajustes dos componentes elétricos. Lençol bipartido ou tripartido, lençol inteiriço, tá? Cobertura flexível para o condutor, é chamado de macarrão, tá? Aí você veste ele. Tem eletricista que, além de pôr essa rígida aqui, ele coloca esse macarrão em cima do cabo, tá? E aí depois ele vem com essa rígida aqui, ó. Então, uma proteção dupla aqui. Prendedores, né, para lençol, coberturas rígidas, né, como é o caso dessas aqui, ó. Isso aqui está para baixa tensão, tá? Isso aqui está para médio. Quais procedimentos são necessários para realizar manutenção preditiva em sistemas energizados? Pessoal, existe um procedimento que é o procedimento inicial, eu já até abri ele aqui, ó. Eu peguei essa instrução aí da Enel, na verdade, né, essa instrução aqui, ela foi aproveitada lá da Celg, tá? Eu não tenho acesso atualmente aqui a da Equatorial, tá? Mas é basicamente a mesma aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, descrição do processo, ó, formação de turmas de linha viva, qualificação e capacitação, né? Habilitação para acessar a rede. Deixa eu ver o item aqui, ó. Eu até coloquei a página aqui, ó. Procedimentos gerais, tá? O 7.1 aqui, ó. Ó, antes do geral aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem substituição de isolador de disco, ó, substituição de conexões em estrutura de encabeçamento, né? Para você iniciar, para fazer a mudança, por exemplo, de uma 138 lá do transformador para o secundário, que é 13.8, para a rede de distribuição, né? Saindo lá da subestação, tá? Ou por via aérea ou por via subterrânea. Então, você está vendo aqui, ó, que muitos desses procedimentos, na verdade, todos esses procedimentos aqui, ó, o eletricista de redes ele faz, só que ele faz com circuito energizado. Então, os mesmos procedimentos que o eletricista de rede faz, ele também faz pro de linha viva, só que com circuito energizado.
E aí tem um procedimento chamado procedimento inicial. É isso que o Fabrício está preocupado, tá? Porque supostamente não tinha esse lá, tá? Então tá lá na página 27. Daí, ó, por que que eu coloquei aqui? Vocês podem colocar só o procedimento aqui na resposta da D. Vocês podem colocar desse jeito aqui, ó, que está em conformidade, né? Até com o, o chamado PGR, né? Programa que é o antigo PPRA, né? Programa de Controle de Riscos Ambientais, tá? Ele tá, hoje em dia ele chama PGR, tá? Ele não é mais PPRA, tá? É o nome antigo dele. Então, você tem o desenvolvimento, a competência, ou seja, quem que está habilitado para fazer isso, né? Os riscos e como que você vai controlar. Então, lá na página, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa! Não, peraí. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Deixa eu ver só se é esse mesmo. Então é isso mesmo. Então, esse inicial é antes de você fazer a troca de isolador, troca de chave fusível, troca de elo fusível, qualquer coisa, troca de isolador de disco, troca de isolador de pino, tá? Qualquer serviço que você for fazer em linha viva, você vai ter que iniciar com esse passo a passo, né? Ó, testar e inspecionar as luvas, né? Deslocar-se para o local de serviço, posicionar o veículo, tá? Observar as condições meteorológicas, sinalizar e isolar a área, fazer inspeção no poste em que vai ser realizado o trabalho, planejar a execução do serviço no local, tá? Distribuir as tarefas, retirar aí, ó, o procedimento vai começar a partir do passo 10 aqui. Até então você fez preparação, tem uma máquina lá que você aperta aqui uma, você testa, tá? O teste você pode fazer também assoprando na luva, né? Para ver se ela não está furada, né? Tem como você fazer esse teste sem essa máquina. Você pega a luva e vai enrolando ela assim, né? Até ela, porque ela é grande assim, né? Igual o antebraço aqui, né? Você vai enrolando, enrolando ela até você ver que o ar tá saindo aqui, porque não pode ter furo, tá? Então, esses 9 procedimentos aqui são os iniciais. O procedimento de linha viva, ele vai começar a partir do 10, que aí, depois que já está tudo preparado, você está lá no sexto, né? Você está lá em cima, lá no poste, aí antes mesmo, né, você já vai ter que conversar lá com o COD para ter feito o etiquetamento aí, né, desabilitar o religador automático que está ligado nessa rede, né? Porque é o seguinte, se der um problema, essa rede, a proteção vai ter que atuar. Como ela já tem um religador automático pré-existente, o que que vai acontecer? Ele vai ele vai atuar religando novamente a rede e assim o acidente vai persistir, né? E infelizmente provocando, né, até o óbito aí do trabalhador, do usuário aí, né? Então, não é isso, né, que a gente quer. Então, por isso que esse passo 10 ele é extremamente importante. Você retira, né, veio lá com o COD, ó, quais religadores que estão interligados nesse circuito aqui,
que aí no caso o serviço que eu dei exemplo aqui foi o serviço de ligar um RA, né? Mas tem outros, geralmente tem outros na rede aí. Se não tiver, vai falar, não, não tem religador automático, então não é necessário. Mas se tiver, você já retira ele, né, de serviço. Aí sim, você vai testar o funcionamento, né, da lança, já vai começar a mexer lá na lança lá para ela, para você ir lá fazer o serviço, né? Que o serviço é o quê? Aí vai ter um outro procedimento, trocar isolador, por exemplo, né? Vamos supor que trocar os isoladores, aqui é uma rede, tá com um cara que é uma N4 aqui, né? Você tem o jump aqui, ó, da rede de energia, ele passa aqui por baixo aqui, ó. E aí você tem que, né, proteger aqui. Aí, por exemplo, eu tenho que trocar, sei lá, essa cruzeta que está quebrada aqui. Você vai colocar uma cruzeta auxiliar, vai cobrir tudo aqui para poder desparafusar ela, retirar a rede, né? Colocar aqui a ancoragem. Ela tem um gancho lá de ancoragem aqui, que aí ele vai tracionar a rede enquanto ela está sendo trocada aqui, né? Pela cruzeta auxiliar, né? Então você ancora ela na cruzeta auxiliar, troca a original a que está com problema aqui, depois tira da ancoragem, né? E coloca ela aqui novamente. Você vai interligar aqui, ó, geralmente, se for para fazer serviço aqui, principalmente nessa tipo 4 aqui, ó, você vai ligar o bypass, né? O bypass é um ramal de ligação que você faz aqui, ó, entre esse lado, né? Deixa eu ver, na foto, acho que eu não consigo. Deixa eu ver. Deixa eu usar aqui. Graça. Aí o bypass, ó, vai ser feito basicamente assim, ó. Você vai interligar na parte viva aqui, né, do cabo aqui, porque aí a energia normalmente ela tá passando aqui, né? Aí com bypass não, ela vem, passa por aqui e aqui fica, né, ele vai ficar energizado assim, ó, desviando aqui, né, pelo bypass, tá? Então, geralmente a resistência elétrica muda aqui, né, na hora que você faz esse bypass aqui. E aí, aqui, como vai ficar não desenergizado, né, mas sem potencial elétrico, aí você troca tudo que tem para trocar aqui, tira a cobertura, troca, coloca a cobertura de novo, aí você tira o bypass e desfaz as coberturas gerais aqui, tá? Então, esse procedimento geral inicial é esse, por isso que eu recomendei para vocês esse procedimento geral para vocês colocarem aqui para ele responder. Vocês podem colocar simplesmente o passo, ou o passo a passo, né? Ou colocar tudo aqui, né? Aí vai de vocês aqui. Quais os componentes que demandam manutenção? São os mesmos, basicamente, tá? Chave fusível, elo, chave faca, isolador de pino, isolador de disco, isolador bastão polimérico, tipo pilar, né? Cabo de saída do encabeçamento inicial e final, transformador, né? Chave a óleo também, né? Disjuntor a óleo também, tem um disjuntor de média tensão, tá? Religador automático e por aí vai. E aí dimensionar a mão de obra necessária. Tem o item aqui, ó, que fala lá, se você for lá no índice dele aqui, ó, já no inicial aqui ele fala das equipes, né? A qualificação, ó, da equipe, habilitação.
Quer ver, ó? É a atribuição do eletricista, do supervisor, do chefe de turno aqui, ó. Atribuição dos funcionários, né? Formação de turmas, tá? Tá lá no item página 6 aqui, ó. E aí, basicamente, a equipe leve tá por aqui, pessoal. A equipe leve aqui, ó, ela tem, tá por aqui, ó. Geralmente de 3 a 4 eletricistas, aí tem a equipe pesada, né? Aí são mais eletricistas, tá? Mas geralmente mínimo três, né? 3 ou 4 ali, né? Um supervisor, um que vai ficar lá no sexto, né? E outro que vai ficar lá embaixo auxiliando quem está no sexto, tá? Supervisor fica olhando os dois, né, fazerem o serviço, enquanto um trabalha e o outro fica lá embaixo auxiliando ele. Aí depois troca, né, quem estava auxiliando trabalha, né, faz a tarefa em si, e quem estava trabalhando auxilia ele, né, e no mínimo três, às vezes quatro, né, por exemplo, esse que eu mostrei aqui é um cesto duplo, tá? É um cesto duplo mesmo. Ixi, aqui não tá mais navegada nas folhas, né? É, aí, por exemplo, um quarto aí, né? Se fosse um cesto, uma equipe, né? Com alguém a mais lá no cesto, ou seja, um no chão e dois lá no cesto. Aí seria quatro, beleza? Só antes de rematar aqui, tem alguma pergunta aí, Alisson? Enquanto eu faço aqui o registro. Tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não? Então posso encerrar aqui. Deixa eu só ver se deu certo aqui. Aí por isso que assim, eu vi que no material aí do Senai, né, tem até bastante no livro aí de vocês, tá? Mas aí eu preferi colocar, né, materiais mais específicos da própria concessionária, tá? Porque eu vi que é muito genérico, tem muito lá de São Paulo, né? Tem São Paulo, geralmente mais é de São Paulo, CPFL, tá? Então é isso, pessoal, tá? Como não tem dúvida aí, né? Eu já vou encerrando a web aula de hoje. Então, a equipe mínimo 3 a 4, equipe leve, tá? Equipe maior aí, mais de 4 aí, é, componentes para essa equipe. Tranquilo? Então é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, que já vai ser em projetos do Sistema Elétrico de Potência. Tranquilo? Então é isso, Alisson. Fica com Deus e até a próxima aula aí da o C de projeto, a última ou C aí do curso.